Abrindo mais uma vez o nosso quadro de entrevistas, o Cara a Cara com Rossane aqui na plataforma Link News, a gente traz hoje um tema para lá de interessante na área da saúde. A gente comemora a vitória da Conquista na realização de 2 transplantes renais este ano. Com isso, Vitória da Conquista entra no eixo dos grandes centros, que realizam transplantes renais no Brasil. A gente vai conversar hoje com o especialista Dr. Igor Thiago Alvim Cardoso. A plataforma Link News está sediada aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, e pode chegar a todos os cantos do mundo através da internet. Nós estamos no IGTV, no Facebook, também no podcast e no site, onde você pode nos ouvir e nos assistir também no nosso canal oficial no YouTube. Mas a gente vai começar essa entrevista pedindo para que você, achando interessante esse tema, possa também compartilhar com a sua rede, enviar para os seus amigos e disseminar essa boa notícia. Só uma observação que eu e o nosso entrevistado estaremos sem máscara durante a entrevista, mas toda a equipe técnica que está trabalhando nessa produção está cumprindo com todos os protocolos de controle da Covid-19. O nosso entrevistado de hoje, a gente tem a honra de dizer que Dr. Thiago Alvim Cardoso, Dr. Igor Thiago Alvim Cardoso, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, mestre em Saúde Tropical pela Universidade Nova de Lisboa e é professor de Clínica Médica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele faz parte da equipe de transplantes, uma equipe que foi montada aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, e realizou, juntamente com essa equipe, 2 transplantes renais. A gente comemora junto um transplante realizado em 3 de junho deste ano e outro em 24 de julho deste ano. Uma realidade bem distante, agora já é possível. Dr. Igor, um prazer ter o senhor conosco aqui na plataforma Link News, falando para os nossos seguidores. Uma conquista, na verdade, A gente tem muito o que comemorar com essa notícia de transplantes renais realizados em Vitória da Conquista. Primeiro um prazer é meu, Rossane, falar com você e com seus seguidores da sua plataforma. E é uma conquista para a classe médica, de Vitória da Conquista, para os nefrologistas, para os cirurgiões urológicos, para a equipe toda de transplante que foi montada, mas acho que principalmente para centenas de pacientes com doença renal da região e seus familiares, Pacientes que às vezes tinham que se locomover para outras cidades ou mesmo outros estados, com a esperança de poder receberem um rim, uma outra perspectiva de vida, diante de uma doença tão grave que é a doença renal crônica. Doutor Igor, só para os nossos seguidores entenderem, como que era antes? Por exemplo, antes de Vitória da Conquista se transformar também numa unidade que realiza transplante renal. Como que era essa logística? As pessoas que estão ou que estavam na fila de espera teriam que correr quais percursos? Esses pacientes antes eram direcionados e encaminhados para uma unidade transplantadora. Muitos eram inscritos em São Paulo, no Hospital do Rim, e com uma distância grande, então às vezes eles recebiam o contato da equipe de São Paulo e acabavam não tendo condições de se deslocarem ou de chegarem a tempo de receber o órgão, acabavam perdendo essa oportunidade. E outros eram encaminhados para Salvador, que era também a referência aqui na região. Doutor Igor, novamente para esclarecer, para os nossos seguidores que estão nos assistindo, todo paciente que faz hemodiálise, ele necessariamente tem que passar pelo transplante renal? O paciente que faz hemodiálise, que tem doença renal crônica, ele deve ser avaliado pela equipe médica da possibilidade de realizar um transplante. Muitos pacientes que chegam a esse tratamento já chegam com uma idade mais avançada ou uma condição clínica com uma saúde mais debilitada.
Então são pacientes que talvez o transplante não seja o melhor tratamento para ele, pela questão da cirurgia em si e dos medicamentos e que o paciente vai ter que fazer uso até para que não perca aquele órgão, né, para que não sofra o que a gente chama de um processo de rejeição. Então, para esses pacientes, às vezes o tratamento de hemodiálise e diálise é mais indicado. Mas cerca de 50% dos pacientes em terapia renal substitutiva, em hemodiálise ou diálise, eles têm condição de serem avaliados e poderem receber um rim, seja de um doador falecido ou doador vivo. Então, é um direito deles passar por uma equipe de transplante para que eles possam ser cadastrados e habilitados para poder concorrer a um órgão. Essa dinâmica, né? Um paciente que necessita, já foi clinicamente indicado para um transplante, ele não pode diretamente fazer essa comunicação com a unidade que transplanta, com o hospital. Como que se dá isso? É sempre uma outra clínica que o cadastra? Isso. O paciente está habilitado num serviço de tratamento de doença renal, né? Esse serviço, a equipe médica sinaliza, em geral, ao assistente social da clínica e a gente encaminha uma lista de pacientes a um centro transplantador regional, né? O centro transplantador recebe aquela lista e vai convocar o paciente para que ele seja avaliado num ambulatório chamado pré-transplante. Então esse paciente ele passa, na verdade, por uma avaliação multidisciplinar. Estando tudo ok, o centro transplantador comunica ao centro de diálise que o paciente foi avaliado e que ele está apto. O centro de diálise vai realizar uma coleta de um exame, que é um exame de imunogenética, e vai encaminhar para o centro regional de transplante, onde esse paciente vai ter o soro dele cadastrado e aí ele fica aguardando. Na Bahia, as cidades que realizam transplantes, Salvador, Vitória da Conquista e Feira de Santana, né? Em Vitória da Conquista, aqui na nossa cidade, o estabelecimento, né, a unidade que realiza transplantes é o Hospital IBR. Né? Isso é o hospital habilitado para a realização de transplantes, juntamente com a equipe médica cuja a participação do Dr. Igor, né, se faz presente. Dr. Igor, quais outros profissionais atuam nesse procedimento de transplante aqui em Vitória da Conquista, no IBR? Nós temos a equipe médica, que é composta por nefrologistas, que nós temos a doutora Maria Tereza Bácia, eu, doutora Luana Emanuele e doutor Saulo Rangel, né? Nós temos a equipe cirúrgica, que é liderada pelo Dr. Leandro Dória, Dr. Marcos Moura e Dr. Nélio, que é o cirurgião vascular e cirurgião transplantador. E nós temos a nossa equipe multidisciplinar, né, que nós temos a Alice como enfermeira, chefe, o Márcio, assistente social, e a Sara como psicóloga. Só para vocês terem uma ideia de como andam os números, né, de doença renal crônica no Brasil, são cerca de 127 mil ou mais de 127 mil pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, 30% aguardam transplante. Na Bahia são 570 pacientes, sendo que por ano são realizados cerca de 210 a 220 transplantes. Vamos falar um pouco com o Dr. Igor sobre esses pacientes, né, que foram transplantados aqui em Vitória da Conquista, no Hospital IBR, por essa equipe que ele acabou de citar. Né? No primeiro transplante, doutor, em 3 de junho, qual era o perfil desse paciente? Conta pra gente cidade e o estado dele clínico, biotipo. O primeiro transplantado, no dia 3 de junho, é um paciente de 36 anos, do sexo masculino. Era um paciente que desconhecia, como grande parte dos pacientes, que tinha doença renal. Então, quando já soube do diagnóstico, já teve que entrar em tratamento de hemodiálise. Ele realizou hemodiálise por 11 meses, foi transplantado e hoje está bem na sua casa. O segundo paciente foi logo em junho, logo em julho já tínhamos outro, né, paciente sendo transplantado. O segundo paciente é um paciente que realizava seu tratamento de hemodiálise em Itapetinga, né, é um paciente residente de Tororó, da clínica Sari, né? Isso. O primeiro dialisava na clínica Ouro e o segundo na clínica Sari, em Itapetinga. E é um paciente que uma história muito semelhante, tem próximo a 40 anos, soube ser doente há cerca de 2 anos, né, em São Paulo, veio, mas só teve o diagnóstico de doença renal mesmo na Sari e vinha em tratamento de hemodiálise.
esse paciente residia em Tororó, transplantou e hoje também está em casa. A gente vai estar acompanhando eles ambulatorialmente agora. A equipe que participa desse processo, claro, vibra junto com o paciente e a família. É uma festa, realmente é um motivo grande para se comemorar, né? Sim, é sempre uma emoção grande, né? E uma responsabilidade grande também, porque um serviço de transplante envolve uma complexidade, né? Um dispêndio profissional da unidade hospitalar, de horário, porque o transplante pode acontecer em qualquer horário. O segundo transplante mesmo ocorreu durante uma madrugada de sábado, né? E para que a gente consiga ter sucesso nessa proposta. Doutor Igor, para atender a demanda, né, dos pacientes renais crônicos da região, da Bahia, enfim, o banco de órgãos agora fica onde? Os órgãos não vêm mais de São Paulo, né? Uma central estadual de transplante, né, cuja sede é em Salvador, e essa central é que é responsável por receber o cadastro dos pacientes e também quando uma unidade hospitalar, por exemplo, o Hospital Geral de Vitória da Conquista, sempre foi um hospital de captação de órgãos. Então existiam captações de órgãos em Vitória da Conquista, mas os órgãos não serviam para a região porque a gente não tinha um serviço de transplante. Esse órgão vai para Salvador e a central distribui para o Estado, né? De acordo com os critérios de compatibilidade, de tempo em lista de espera, de priorização. Além de atuar, né, no procedimento de transplante, também na academia, que o Dr. Igor é professor, né? Ele também atua, né, na clínica Uro e Vitória da Conquista, que tem uma outra sede em Itapetinga com o nome Sari. Esses dois pacientes, então, vieram dessas unidades, a Uro e a Sari. Qual é a importância dessas unidades com essa comunicação com seus pacientes? E é muito importante para o paciente estar num serviço que ele enxerga que o paciente não vai só ficar ali fazendo diálise. Você vai encaminhar o paciente para um centro transplantador, para que ele seja avaliado, para que ele possa concorrer a um órgão. E isso é uma preocupação da Clínica Uro e da Sari, com o Dr. Luiz e a equipe, desde quando eu estou em Vitória da Conquista, porque mesmo antes de iniciar o transplante em Vitória da Conquista, mais de 90 pacientes da Uro já haviam sido submetidos a transplante no Hospital do Rim, em São Paulo. A Clínica Sari e a Clínica Uro, né, sediadas em Vitória da Conquista e em Itapetinga, são referência na área de hemodiálise e também vem atuando com maestria nessa questão do encaminhamento dos seus pacientes para transplante. No caso de Vitória da Conquista, onde estamos sediados aqui na Bahia, existe equipamento, estrutura para captação desse órgão doador, né, pós-morte. O hospital em si, né, ele possui um órgão que é treinado e habilitado para abordar, né, o familiar sobre a possibilidade daquele paciente vir a ser um doador de órgão, já que ele possui um quadro irreversível, né? Uma vez que a família aceite, é comunicado à Central Estadual de Transplante. Então existe uma equipe do Estado da Bahia que o paciente é um protocolo que se abre para documentar, não só clinicamente, mas com exames específicos, que o quadro é um quadro de morte cerebral e é um quadro irreversível, né? E uma vez atestado, e a família dando o aceite, essa equipe vem até Vitória da Conquista ou qualquer outra cidade que possui uma unidade como essa e realiza a retirada do órgão para que seja doado para os pacientes que estão aguardando, né, na lista estadual. Doutor Igor, a gente agradece a sua participação, a sua colaboração aqui na Link News, falando aos nossos ouvintes, né? Agradecemos também à Clínica Uro, à Clínica Sari, por colaborarem, né, com esse poder de transformação de comunicação, fazendo levar muita informação para os nossos seguidores através da internet. E a gente finaliza, doutor, solicitando que o senhor comente com os nossos seguidores quais são os procedimentos, os cuidados que se deve ter para evitar doenças renais como um todo, né? Que a gente sabe que são várias, é um leque enorme, mas há como prevenir, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. A doença renal crônica vem crescendo muito a quantidade de pacientes portadores, né?
dessa doença, não só no Brasil, mas nos países ocidentais de uma forma geral, por causa dos nossos hábitos alimentares, sedentarismo, que levam ao aumento de prevalência de doenças como diabetes e hipertensão arterial. Essas duas doenças respondem por quase 70% dos pacientes que vão evoluir para a doença renal crônica avançada, que vão necessitar de hemodiálise ou de um transplante. Então, fazer uma avaliação médica periódica a partir dos 30 anos para avaliar a presença de hipertensão arterial e diabetes é fundamental. Manter um estilo de vida saudável, realizar atividade física regular, né, e em caso de detecção de qualquer alteração do funcionamento renal, procurar um nefrologista para que seja avaliado, orientado e conduzido para não chegar no estágio avançado da doença. Isso é fundamental.